Salve, salve galera, Bob Félix na área, apenas um torcedor fiel que assim como você só quer o bem do nosso Corinthians, só quer ver os caras jogando bem, ganhando título e saber das notícias sem parafernália, sem falcatrua, sem distorção, sem clickbait e tal. Mas tá difícil, a gente tem cada vez mais filtrar melhor as notícias, né? E de onde a gente pega essas notícias, né? Bom, no episódio de hoje, mais uma vez nesse vídeo, nós vamos ficar de olho, porque eu estou muito de olho nos oportunistas que usam, abusam e exploram a marca Corinthians para ganhar dinheiro através dessa plataforma, da marca Corinthians e do meu bolso. Mas não vai não. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que me irrita muito e que o Marco Belo, no seu podcast Mão, voltou a citar, mas isso é frequentemente citado por esses jornalistas, que me irrita bastante, que é: não, você não pode falar a imprensa, é parte da imprensa, alguns jornalistas e tal, não dá para generalizar. A gente vai falar sobre isso. Mas antes de eu fazer esse desabafo sobre esse comentário esdrúxulo dos jornalistas, e eu vou explicar por quê, eu quero fazer um outro desabafo aqui que não estava no roteiro, mas eu quero fazer rapidamente, usando o exemplo do meu timão, mas que vários canais estão fazendo. Isso tem que acabar e a gente vai denunciar aqui nesse canal. Thumb de ontem, que foi requentado e requentado o dia inteiro do meu timão, tratava de 3 assuntos bases: atraso de salários, jogadores sumidos e bloqueio judicial. E aí você vai pegar no frigir dos ovos ali, no detalhe da notícia, atraso de salário, eles estavam dando que o Corinthians atrasou um mês de salário, um dia de salário, um dia de atraso de salário apenas dos jogadores, porque os outros funcionários todos haviam recebido direitinho. E aí eles vêm com uma ideia de que, mas a gente tem que dar porque notícia é notícia e tal. Mas você viu algum alarde, alguma thumb, alguma manchete nesses canais nos meses em que o Corinthians antecipou 10 dias, uma semana, 5 dias, os salários dos jogadores do ano passado? Não tinha manchete. No máximo, a gente ficou sabendo essas notícias pelo que a gente chama ali no jornalismo de notícia de rodapé. Os caras falavam ali no meio dos comentários do programa: olha, o Corinthians tá com salários antecipados e tal. Mas os caras não fizeram nenhum alarde sobre. E não é obrigação do clube antecipar salário também. Mas um dia de atraso, os caras já colocam na capa do vídeo. E aí por que houve o atraso? E antes de falar o porquê, para vocês verem a ridicularização da notícia, a exploração da marca Corinthians, o atraso de salário já tinha um acordo verbal entre diretoria e jogadores para receber semana que vem, mediante outras rendas que eles vão receber. E também porque foi explicado para eles o motivo. E sabe qual foi o motivo? Olha só que loucura. Bloqueio judicial. Bloqueio judicial que houve de forma indevida. Não vou dizer que foi indevida porque foi dentro dos trâmites da lei, mas a gente usa a palavra indevida porque foi equivocada através de uma manobra judicial que o empresário André Cury usou, e eu vou explicar melhor sobre isso no próximo vídeo, que eu vou falar sobre RCE e explicar tudo para vocês também, para acabar com esse monte de alarde que estão fazendo por aí sobre o tema. Mas através de uma manobra jurídica ele foi lá e conseguiu o bloqueio, que será desfeito em breve, porque foi uma manobra jurídica e os juízes de ambas as partes vão entender que não cabe esse bloqueio judicial e o valor será desbloqueado, que eram os valores dos prêmios que o Corinthians ganhou do Campeonato Brasileiro do ano passado e a mensalidade dos direitos de TV pagos pela Globo. Enfim, e aí já fizeram disso um alarde. Aqueles que falam que é melhor ter notícia boa, que dá mais audiência. E eles colocaram jogadores sumidos, com a citação de Rodrigo Garro, Kaká e Maicon. E aí você vai ver a notícia no detalhe. Por que os jogadores estavam sumidos? Pois é, Kaká sumido porque ele estava resolvendo as questões burocráticas e finalizando os últimos detalhes do seu contrato definitivo com o Corinthians, pois o seu contrato de empréstimo terminou em 31 de dezembro de 24 e ele cumpriu todas as metas estipuladas para que houvesse a obrigação de compra do Corinthians. E o Corinthians, por uma questão de segurança jurídica,
preferiu que ele não aparecesse nos conteúdos, nas fotos, em lugar nenhum esse ano da TV Corinthians, até que esse contrato fosse devidamente assinado por todas as partes. O mesmo acontece com o Maicon, que conseguiu a extensão, inclusive, diferente do que falaram por aí, ele reduziu a sua pedida salarial e conseguiu, juntamente ao Zenit, a negociação para que esse novo empréstimo não fosse cobrado do Corinthians. Então ele vai ficar sem nenhuma cobrança, o Zenit não receberá nada, apenas se livrou dos salários do Maicon, que são salários muito mais baixos para o Corinthians, um acordo firmado entre as partes. E também por esse motivo é que o Maicon também não aparece nas fotos, porque assim que isso for acertado e assinado devidamente, ali o papel, todas as partes, aí o Corinthians, por uma segurança jurídica, passa a divulgar imagens desse jogador e do Kaká. E o Garro, por dois motivos que a gente, se tiver um pouco de paciência e filtrar bem as notícias, descobre que são motivos tranquilos. O primeiro, porque ele quis ficar um pouco longe dos holofotes para poder cuidar da sua cabeça e de tudo que está rolando entre ele e tudo que aconteceu, que a gente já sabe o que aconteceu, né? E porque ele também foi entregue ao departamento médico, porque já no final da temporada passada ele estava fazendo um tratamento, um problema que ele tem ali, acho que no joelho, se não me engano, alguma coisa assim, e ele segue em tratamento, então ele não está realmente participando de muitas coisas do treinamento do dia a dia, porque ele está entregue ao departamento médico. Só por isso. Mas já virou, desculpa, gente. Mas já virou manchete. E as manchetes foram: jogadores sumidos, atraso de salário e bloqueio judicial. E olha só que no fim, se você for ver, não é nada demais, nenhuma das três notícias nem merecia esse holofote todo. Mas falta notícia, preciso impressionar, preciso ganhar like, preciso ganhar dinheiro dos torcedores, então, e da marca, e preciso explorar a marca Corinthians, então que se dane o resto. Que se dane a essência do jornalismo, da boa notícia, né, da honestidade com os nossos consumidores. Enfim, quero dizer, né, usando boa parte desse vídeo para falar sobre isso, para dizer o seguinte: se você que está aí vendo o vídeo segue, é inscrito, dá like, dá audiência, paga superchat, é membro, você é trouxa. Você é trouxa. É isso que você é. Você é um manipulado, um alienado. Você não é corintiano. Você é tiete de canal de seguidores. Pode ficar nervoso, se quiser ficar nervoso, deixa e se manifestar nos comentários, fica à vontade. Se quiser dar dislike a partir do momento que você ouviu isso, se não quiser ver o vídeo daqui pra frente, fique à vontade. Mas eu não vou mudar uma opinião sobre você. Se você vê tudo isso e continua seguindo e dando dinheiro para esses caras, é porque você é trouxa. Você é um alienado, você não é corintiano, você é torcedor de canal, você é tiete de canal de canal segmentado, tiete de jornalista, beleza? Enfim, feito o meu desabafo, deixa eu falar agora sobre o nosso querido Marco Belo e, em nome dele, toda a imprensa esportiva e os canais segmentados que irritam a gente, decepciona cada vez mais com o mau caratismo que muitos deles usam. Veio citar num dia desses aí, numa das lives dele, de novo a história de que o jornalismo... desculpa. Antes de falar, eu preciso dizer que, antes de falar do Marco Belo, eu preciso encerrar ainda esse caso dizendo que, durante a live dessas três notícias, desses três factoides, um membro ou um seguidor, enfim, do meu timão mandou um superchat de R$10 para cobrar eles para pararem de clickbait, para pararem de fazer isso e de alardear o Corinthians. E a Beatriz Mainetti falou que isso não é clickbait, isso depende do como você enxerga, respeito sua opinião, mas isso é uma opinião. Não, Mainetti, não é uma opinião. Isso é clickbait, isso é safadeza. É isso que vocês fizeram. Agora sim. O Marco Belo veio falar um dia desses aí, nessas lives da semana dele aí, de novo, para justificar, para passar pano para colega, que ontem mesmo eu vi o Manfio fazendo a mesma coisa, passando pano pro Samir Carvalho, para passar pano
para colega jornalista, falam que, não, existem mesmo alguns jornalistas que fazem de um jeito ou de outro, mas aí quando você vai criticar, você não pode falar a imprensa, você tem que falar parte da imprensa, alguns jornalistas. E o Henrique Manfio lá falou de, eu vou chamar de equívoco, porque o Vinícius, o Cascone, Vinícius, né? Cascone, ele deu entrevista para o Marcão da Fiel, que é um canal bem menor e muito mais honesto. Vamos falar dele um dia desses aí. Deu entrevista para ele ontem e falou sobre, ontem, só para vocês saberem, dia 9/1. Estou gravando esse vídeo no dia 10. Ele falou sobre várias coisas e falou sobre uma notícia equivocada, um erro, uma não notícia do Samir Carvalho. Aí o Henrique Manfio, na live dele de hoje, falou, não, vou chamar isso de equívoco. Não, não é equívoco. Ele faz isso de forma premeditada, ele sabe o que ele está fazendo. Ele age com mau caratismo, é isso que ele faz. E aí o Marco Belo veio com essa história de da parte da imprensa, na imprensa toda. Eu acho muito engraçado que eles de vez em quando colocam em alguma manchete, alguma chamada, parte da torcida invadiu o CT, parte da torcida pichou os muros, enfim, depredou o Parque São Jorge, enfim. Mas eles fazem isso tipo muito rapidamente e durante todos os comentários, as mesas redondas, os debates, eles falam como se a torcida do Corinthians fosse assim, a torcida do Corinthians é muito exigente, a torcida do Corinthians cobra mesmo, ela vai lá e tal. Eu nunca pichei o muro, eu nunca entrei no estádio, eu nunca fui a favor disso, eu sou contra e tenho várias restrições, algumas a 70, 80% do que faz a torcida organizada. Quase não apoio nada, pouquíssimas coisas que eles fazem eu acho legal, por isso não faço parte de nenhuma. Mas eles tendem a levar que a torcida do Corinthians tem esse perfil, a torcida do Corinthians é a torcida... Não é a torcida do Corinthians, é parte da torcida, não é isso? Não é. É a torcida do Corinthians. Assim como é a imprensa. Porque quando o senhor Henrique Manfio vai lá e passa pano pro Samir Carvalho, quando o Marco Belo vem com essa conversa fiada de que cada um setorista tem a sua notícia, eu respeito a notícia do... Não, a notícia é uma só. Uma verdadeira e uma mentirosa. Uma é verdadeira e as demais são mentirosas. Não tem duas notícias. Não tem a notícia de que... Não existe a notícia de que o Garro tinha um teor de alcoólico no sangue e outra notícia que ele não tinha. Ele tinha, essa é a notícia. Qualquer coisa fora disso é mentira. Agora saiu que tinha também complicações por parte da vítima. Essas complicações, elas existiram e essa é a notícia. Qualquer coisa diferente disso é não notícia. Então o que o Samir Carvalho faz é não notícia. O que os colegas do Marco Belo faz é não notícia. O que muitas vezes esses clickbaits que o meu timão fez são não notícias. Não é a notícia do colega, a minha notícia é diferente da notícia. Notícia é uma só. Então, sim, quando vocês passam pano e são coniventes, vocês estão sendo corporativistas e estão se somando ao coleguinha. Então, não é parte da imprensa, não. É a imprensa. Beleza? Queria fazer esses dois desabafos. Esse é o vídeo de hoje. Vou falar sobre RCE no próximo vídeo e vou explicar direitinho para vocês o que de fato é o regime centralizado de execuções que o Corinthians instaurou judicialmente, quais são os âmbitos, o que o Corinthians está usando, qual é o perfil da RCE montada, judicializada e instaurada pelo Corinthians, qual a diferença disso para a recuperação judicial, enfim, e acabar um pouco desses alardes que estão fazendo aí e explicar por que bloqueios judiciais como o que aconteceu agora são equivocados. Beleza? Fica comigo aqui, assistam os outros vídeos. Se quiser, dá like. Não curtiu? Acha que eu falei merda aqui? Dá dislike. Quer fazer comentário me criticando? Fica à vontade. Os comentários ficam abertos. Eu não restringo comentário nenhum. E também, se quiser se manifestar com alguma outra coisa, fique à vontade. É sempre todo mundo muito bem-vindo. Até os haters. Tamo junto? Bob Félix na área, apenas um torcedor fiel que, assim como você, só quer o bem do nosso timão. Até a próxima.